Olá, boa tarde. Sobe para 39 o número de mortos nos temporais da Zona da Mata Mineira. Os bombeiros buscam por 30 desaparecidos sob montanhas de lama e escombros. Especialistas explicam como as montanhas da região contribuíram para agravar a situação. Isso pode arrastar terra, galhos, pedras, causando os deslizamentos de terra. Quando tem casas, acaba arrastando essas casas juntos. E nas áreas mais baixas, acaba causando inundações. A previsão de mais chuva aumenta o risco de novos deslizamentos. Nas últimas 3 décadas, tragédias climáticas como a de Juiz de Fora mataram 4.000 pessoas no Brasil. E veja também, a polícia de São Paulo prende os suspeitos de vender tecnologia para golpes da falsa ligação do banco. A primeira turma do STF forma a maioria para condenar os irmãos Brazão como mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. A PF faz uma operação contra o desvio de emendas em Pernambuco. Os alvos são o ex-senador Fernando Bezerra Coelho e 2 filhos dele, o deputado federal Fernando Filho e o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. O Jornal Hoje está começando. Equipes de resgate procuram sem parar há mais de 2 dias dezenas de desaparecidos na zona da Mata de Minas, depois do temporal que atingiu a região. A situação mais crítica é na cidade de Juiz de Fora, onde 32 pessoas morreram. Nossos repórteres estão em diferentes pontos da cidade, acompanham o trabalho dos bombeiros nos locais de deslizamento e a identificação das vítimas no IML. Nós começamos com Gabriel Landim, que está numa das áreas mais críticas. Gabriel, boa tarde. Escreve pra gente como é que está a situação por aí, por favor. Oi, Kovalik, boa tarde para você que nos acompanha no JH. Olha, a situação de momento aqui, os bombeiros continuam buscando por desaparecidos. O socorro acontece neste momento na parte mais alta, isso porque aqui embaixo, essa parte mais baixa, essa terra aqui embaixo, ela já foi vasculhada, não encontraram nenhuma vítima por aqui. Então, o trabalho é mesmo agora focado lá em cima, na parte mais alta, onde os cães farejadores, portanto, indicaram, sinalizaram a possibilidade de ter vítimas. Então, pela sinalização dos cães farejadores, eles estão focando esse trabalho ali no alto. Olha, há poucos minutos atrás, os bombeiros resgataram um corpo de um idoso aqui do bairro, muito conhecido aqui do bairro. Então, os familiares, os amigos aqui bastante consternados com essa situação. O corpo já foi removido há poucos minutos aqui do local. Portanto, só aqui, neste local, confirmação de 9 mortes das 32 da cidade, 9 mortes confirmadas aqui. E aqui também, ainda 12 desaparecidos. Segundo os bombeiros, eles são procurados debaixo aqui dessa terra. Um balanço total da cidade, 3.000 desabrigados, 400 desalojados, 28 pessoas desaparecidas em Juiz de Fora e 40 resgatadas com vida. Olha, as equipes de resgate trabalham incansavelmente por aqui para tentar encontrar essas pessoas. A gente mostrou, e eu quero chamar uma imagem aqui, uma imagem que a gente mostrou aqui no JH de uma mulher que foi retirada com vida dos escombros. Ela ficou 15 horas embaixo da terra, dos destroços. Infelizmente, a Jaqueline Teodoro de Fátima Vicente, de 32 anos, não resistiu. Morreu nessa madrugada no hospital de pronto-socorro aqui da cidade. A Força Nacional do SUS estão, os membros da Força Nacional do SUS estão aqui na cidade, são médicos, enfermeiros, psicólogos. Eu conversei hoje mais cedo com o ministro interino da Saúde e ele me contou sobre esse reforço que está vindo aqui para a cidade. Eu quero atualizar também a situação da cidade de Ubá, aqui na Zona da Mata. Anteriormente, a prefeitura havia informado o número de 7 pessoas vitimadas pela chuva. Agora corrige para 6 o número de mortos em Ubá, na Zona da Mata, e 26 desabrigados e 2 desaparecidos. A gente acompanhou como é que foi esse trabalho de buscas aqui em Juiz de Fora pela manhã. Vamos acompanhar na reportagem. A lama ainda cobre várias ruas de Juiz de Fora. Alguns trechos permanecem totalmente bloqueados, como este, onde a terra se acumulou. Enquanto equipes da prefeitura trabalham para limpar a cidade, as equipes de resgate continuam as buscas pelos desaparecidos. No bairro Parque Jardim Bournier, onde 12 casas foram soterradas, os bombeiros tentam localizar sobreviventes há praticamente 40 horas. A Vitória perdeu a mãe e a filha. Com 18 anos de idade, agora pensa em como vai recomeçar. Eu tô muito chateada quanto a isso, gente. Eu não esperava. Foi muito rápido, muito rápido. Perdi minha mãe e minha filha de uma vezada só.
uma dor muito que eu não sei explicar. Os bombeiros vasculharam toda essa área aqui embaixo e não encontraram nenhuma vítima. Agora o trabalho de busca está concentrado na parte mais alta. Os militares vão diretamente nos pontos indicados pelos cães farejadores. A dificuldade que nós temos aqui nesse cenário é que o deslizamento de terra, ele vem com muita terra e envolvendo com escombros. Isso gera uma instabilidade do solo muito grande. Nós temos também o risco de réplica, que é um novo deslizamento. Nós temos previsão de chuvas aí ao longo da semana. O solo está encharcado e ele fica muito fofo e um risco maior de deslizar. Moradores estão deixando as casas. O José Carlos mora nesta área de risco, ao lado de onde a terra deslizou. O Corpo Bombeiro disse que é área de risco, então a noite passada eu nem dormi. Essa noite eu consegui dormir, mas não dormi tranquilo. No bairro Cerâmica, o Flávio viu os corpos do filho, do neto de 3 anos e da nora serem retirados dos escombros. A esposa e o outro filho estão entre os desaparecidos. Na verdade, enquanto não acabarem as buscas, eu estou aqui para tentar confortar, né? Nessa hora acho que não tem muita coisa, é só rezar para que eles não tenham sofrido lá do jeito que foi, né? E que o Papai do Céu receba eles de braços abertos. Bombeiros vieram de Barbacena, a 100 quilômetros de Juiz de Fora, para reforçar as equipes de buscas nesse ponto. Mais de 10 imóveis foram interditados por risco estrutural. A casa do Edilson é uma delas. Parecia um terremoto. O entulho prensou a porta e a gente não saía. E a janela, com aquela grade ali, também não saía. Eu tô tentando sacudir e tal. Por muito custo, eu consegui ligar pro meu irmão, que não tinha, naquele momento não tinha ninguém na rua. Liguei para ele, ele veio com um colega lá, um rapaz que era jovem, com assim de força, e meteu a marreta ali, ó. Até quebrou a parede um pouquinho lá. Foi que eu consegui sair. Agora eu dormi 2 dias dentro do meu carro, que eu trabalho com táxi, eu já fico dormindo nele mesmo. Hoje, os corpos de algumas vítimas foram enterrados pela manhã no cemitério municipal. Entre elas, um adolescente de 13 anos. O arcebispo da cidade, Dom Gil Antônio Moreira, consolou parentes e amigos. Momento de muita comoção. Outra região muito afetada pelos deslizamentos de terra foi a zona leste de Juiz de Fora. A repórter Nayara de Paula está num ponto onde os bombeiros procuram por um morador soterrado. Nayara, boa tarde. Conta pra gente, por favor. Oi, Kovalik. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham, pois é uma grande mobilização aqui para encontrar esse homem de 46 anos que ficou soterrado. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Rodrigo Neves, mostrar para vocês onde ficava a casa dele. Bem lá nos fundos, a casa desmoronou depois que houve um deslizamento de terra, né, o deslizamento do barranco. Esse homem e a filha dele de 22 anos ficaram soterrados. Mas o corpo da filha foi encontrado ontem, durante a tarde. As buscas por esse homem já passam de 30 horas. Então a gente vê muita pessoa empenhada. Acabou de subir também um cão farejador. Corpo de bombeiros também está lá em cima. E a gente chama atenção porque a gente vê que tem casas aqui na frente que foram impactadas também. E foi preciso colocar escoras para oferecer mais segurança por conta dessa estrutura das casas, né? Bom, a gente aproveita aqui para lembrar que aqui em Juiz de Fora são 28 pessoas desaparecidas. E o Rodrigo mostra mais uma vez toda essa movimentação por aqui, olha só. A gente acompanha, é claro, pessoas que estão aqui realmente para acompanhar o trabalho, mas tem também amigos, vizinhos, irmãos desse homem que estão ajudando nas buscas. É algo realmente que sensibiliza muito. Mais cedo, o repórter Matheus Marques, da Globo News, conversou com uma vítima dessa tragédia. Vamos acompanhar. Aqui era a sua sala que tá a marca, né? Fiquei nessa marca, eu fiquei em pé a noite toda, segurando naquela grade, porque não teve ninguém para vir fazer salvamento e eu não conseguia sair, porque eu não sei nadar, então eu só pude sair quando a água baixou. É muito desesperador. E mais do desesperador é isso aí, ó. Você vê a sua casa, você acaba de pintar, acaba de comprar os móveis. Comprei móveis, ainda não paguei a primeira prestação, vai tudo embora. Aqui, ó.
Tá ali, ó, embalada. A única coisa que ficou foi aquilo, uma cabeceira de uma cama que eu comprei, que a água não levou, porque eu pedi o vizinho para colocar, o rapaz que veio entregar, colocou em cima da cama. Foi a única coisa. Aí, ó, minha casa está desse estado. As autoridades têm que olhar para a gente que não tem condições de morar num lugar bom, um lugar sem ter que acontecer isso, tem que olhar. No meio de todo esse sofrimento que a gente acabou de ver, as famílias começaram a sepultar as vítimas. A repórter Letícia Damasceno está no Instituto Médico Legal da cidade, tem todas as informações para a gente. Letícia, boa tarde. Com você, por favor, quais são as suas informações? Oi, Kovalik, boa tarde para você. As famílias estão desoladas com tanta perda. Nós estamos aqui em frente ao IML de Juiz de Fora, imagens do nosso cinegrafista Wesley Barbosa. De acordo com a Polícia Civil, 32 corpos passaram por necropsia aqui em Juiz de Fora e 21 já foram identificados. As vítimas de Ubá também foram trazidas para cá porque lá na cidade não tem IML. Muitos desses corpos liberados já começaram a ser velados. Nós acompanhamos as despedidas desde o começo do dia. Em um desses velórios, a repórter Maria Elisa Diniz conversou com uma moradora aqui da cidade que perdeu 17 parentes. Já foram 2 enterrados, uma vai chegar agora 2 horas e tem 14 soterrados ainda. Estão encontrando muita dificuldade para achar os corpos, porque a terra está muito molhada, tem muito barro, sabe? Aí está difícil de encontrar. Eu ainda tenho que ser forte para dar apoio à minha família. E nós acabamos de receber uma informação, o número de mortos subiu para 40. Pelo menos 6 pessoas morreram em outra cidade, Ubá. Esse número acabou de ser atualizado pela Prefeitura e pelos bombeiros. Antes, a confirmação era de 7 mortos, tem 2 desaparecidos. A gente vai falar com o André Coelho, que está acompanhando a situação por lá. André, boa tarde. Conta pra gente, já dá pra ver muita destruição atrás de você. Parece que teve um terremoto por aí, né? Conta pra gente, por favor. Melhor definição, infelizmente, né, boa tarde a você, boa tarde a todos, parece realmente uma região atingida por um terremoto, que a gente tem de informação atualizada de 6 pessoas mortas, então, por causa da enchente, e uma pessoa que foi morta eletrocutada aqui na cidade de Ubá. 2 pessoas ainda são procuradas aqui nessa região. O que a gente consegue apurar pela cidade é que elas teriam sido arrastadas pela enxurrada. Tem pelo menos 1.200 pessoas desalojadas e 300 desabrigadas aqui na cidade, que foram acolhidas em escolas municipais e também em pontos religiosos aqui no município. Você vê nas imagens do Henrique, a região central da cidade, em vários pontos completamente destruídas. A gente tem várias áreas atingidas pela enxurrada, moradores e comerciantes ainda começando a limpar a lama dos estabelecimentos, quase 40 horas após esse temporal. Os vizinhos também estão prestando apoio. Por conta da situação, as aulas estão suspensas, sem previsão de retorno por aqui. Vários pontos de arrecadação de doações foram abertos aqui no Ubá. A gente lembra que na madrugada de segunda-feira a cidade foi atingida por um forte temporal. O nível do rio que cruza a cidade atingiu, na verdade, ultrapassou 7 metros. Houve desabamentos. 3 pontes foram totalmente destruídas, de onde uma delas é de onde a gente fala agora. 2 dias após a forte chuva, o campus da Universidade do Estado de Minas, a UENG, ainda está tomado pela lama. A gente vê nas imagens como estava o ponto na manhã desta quarta-feira, num prejuízo calculado de 5 até 10 milhões de reais. A cidade declarou calamidade pública e ainda tem previsão de mais chuva por ali. Obrigado pelas informações. Até mais. Bom trabalho para você. Nesses momentos, a união de pessoas para ajudar os atingidos pelos deslizamentos faz toda a diferença. Doações de todo o país não param de chegar a Juiz de Fora. O apresentador do Bom Dia Minas, Wagner Tolentado, nasceu na cidade. Ele está agora numa escola que se transformou em abrigo. Wagner, eu imagino o quão difícil é para você ver toda essa situação. Você nasceu na cidade, você é da região, conhece essa região, mas está aí como um profissional, obviamente, e nos conta como é que está a situação, o que as pessoas aí da região contam para você, por favor.
Não é fácil mesmo, Kovalik. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Ver meu cantinho, onde nasci, fui criado, devastado pela água, pela lama. Momento de reconstrução de boa parte da cidade. Mas a gente segue firme, com esperança de dias melhores. Estou agora ao vivo aqui na Escola Municipal Murilo Mendes, na zona leste da cidade, no bairro Grajaú. E aqui a gente traz um pouco desse alento, um momento também de acolhimento dessas famílias e as doações que não param. Movimento que começou cedo. Roupas, calçados, materiais de limpeza, água, muitos colchões também preparados para atender essas famílias. Essa escola municipal que virou um ponto de apoio, não só para atender as famílias desabrigadas e desalojadas, mas aquele morador que não tem como fazer a comida, o alimento em casa, precisa de uma alimentação, vem aqui, garante também esse sustento. E aqui, ó, nessa estação da beleza, aquele momento de mais leveza para as crianças, para os adolescentes, para as mamães, para os papais também, que estão passando nesse momento delicado. A criançada está tentando, de alguma forma, assimilar toda essa informação. Um momento lúdico aqui para trazer mais leveza, junto com profissionais, psicólogos e professores e educadores que deixaram nesse momento a sala de aula para acolher essas famílias. Desse outro lado aqui tem a cozinha, o movimento o dia todo. Já teve café, várias refeições foram servidas também. E esse movimento, essa corrente de solidariedade aparece não só aqui nessa escola, outras 14 e em vários pontos aqui da Zona da Mata. Numa tragédia que impacta toda a cidade, a ajuda vem de pessoas que nem se conhecem. Os voluntários nem sabem quem trouxe, mas o café que chega dá força para continuar o trabalho. As marmitas alimentam as famílias que nem têm onde morar. Cada um ajuda como pode. Eu trouxe umas roupas e trouxe um alimento, trouxe arroz e um óleo para ajudar, é o que eu posso fazer. Mas eu não posso. Muito triste, não tem família meu, mas tem irmãos meus aí, né? Irmãos que não é de sangue, mas é de coração. A solidariedade está nas doações que chegam também aos 15 abrigos montados em Juiz de Fora. Sem aulas na cidade, essa escola recebe as famílias. Abrimos as salas de aula e agora se tornaram dormitórios, né? Dormitórios para os alunos. Tem os banheiros da escola, abrimos a cozinha. A Maria Eduarda mora num bairro onde houve mortes. Viu de perto a necessidade e veio ajudar. Viemos trazer mantimentos, viemos trazer roupa, fralda e a gente está atrás de mais ajuda para poder estar distribuindo. Os abrigos oferecem um pouco de conforto para quem vive uma tragédia. A gente conseguiu trazer bastante roupa de cama, bastante roupa de frio, a gente trouxe café para as pessoas, né? Para as crianças, um ambiente limpo, seguro. Para os adultos, um lugar para pensar no recomeço. Os voluntários chegam cedo para ajudar. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Nesse momento de tanta dor, de tanta tristeza. É separar um pouquinho daquilo que a gente tem em casa para conseguir repartir com o nosso próximo e ajudar em oração. É um prazer muito grande a gente poder ajudar as pessoas que estão necessitadas, porque a gente também precisa. Numa situação de calamidade, toda doação é necessária, inclusive de sangue. Os estoques dos tipos com fator RH negativo estão 30% abaixo do nível considerado ideal e os de RH positivo 20% abaixo. A Fundação Hemominas convocou toda a população para doar. O governo do estado enviou 2 carretas com itens básicos para Juiz de Fora. Equipes já estão organizando espaço para receber as doações para as vítimas da chuva. Itens de higiene pessoal, itens de limpeza, alimentos não perecíveis, água, colchões ou cobertores. Itens que vão ajudar as 3.400 pessoas que estão fora de casa na cidade. O seu José Milton perdeu tudo e está vivendo com a filha e os 6 netos em uma escola. Agora, contam com qualquer ajuda. Está sendo ótimo, né? Está sendo bem tratado, graças a Deus. 29 graus nesse momento em Juiz de Fora. Sol forte, mas olhando para o céu, muitas nuvens. E segundo a Defesa Civil, tem chance de temporal hoje e nos próximos dias. E esses temporais aqui na Zona da Mata preocupam
Os dados também que a gente tem aqui sobre essas tragédias climáticas, só para a gente ter uma ideia, em 33 anos, as chuvas deixaram mais de 4.000 mortos em todo o país. Os dados fazem parte do Atlas de Desastres do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com base nos registros de estados e municípios. Entre 1991 e 2024, os desastres associados às chuvas deixaram 4.079 mortos no Brasil. O ano com maior número de vítimas foi 2011. Naquele ano, a região serrana do Rio de Janeiro registrou mais de 900 mortos depois dos temporais que provocaram deslizamentos e enchentes. Em 2022, o segundo maior número de mortes também foi no Rio de Janeiro. 242 pessoas morreram em Petrópolis. Em 33 anos, cerca de 10 milhões e meio de pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas no Brasil. Em 2024, 1 milhão de pessoas ficaram fora de casa, ano em que o Rio Grande do Sul registrou um dos maiores desastres associados às chuvas do país. As enchentes deixaram mais de 140 mortos e afetaram mais de 2 milhões de pessoas em poucos dias. Nas cidades com topografia mais acidentada, cheias de morros, encostas, os riscos são maiores. É o caso de Belo Horizonte. A chuva dos últimos dias deixou a cidade em alerta. Ela está, neste momento, em risco geológico forte para todas as regiões. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, BH ocupa o 4º lugar de municípios com maior população em áreas de risco de deslizamentos, enchentes e enxurradas, depois do Rio de Janeiro, de São Paulo e Salvador. Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, município muito atingido pelas chuvas dos últimos dias, está na 9ª posição. O percentual da população em áreas de risco é de 23,7%. Áreas com relevo acidentado, como montanhas, áreas de serra, elas favorecem a formação de nuvens convectivas, que são as nuvens mais carregadas de chuva forte. Além disso, a própria declividade do terreno mais acentuada favorece que essa chuva escoa com maior velocidade para as áreas mais baixas. Isso pode arrastar terra, galhos, pedras, causando os deslizamentos de terra. Quando tem casas, acaba arrastando essas casas juntos. E nas áreas mais baixas, acaba causando inundações. A trinca na parede surgiu depois de um deslizamento de encosta. O barranco ameaça casas na região noroeste de Belo Horizonte. Paulo comprou um dos imóveis há 1 ano. Já sabia da necessidade de uma obra de contenção. Por enquanto, o local é protegido com lonas. Tem mais ou menos 3 meses que a gente comprou essa lona nova e fez essa proteção aí. Mas mesmo assim também, como a chuva é muito forte, aí elas não aguentaram não, sabe? Aí até mesmo a chuva. É importante que a população fique atenta a sinais no terreno. Então, terra escorrendo, água brotando na base do solo. Se você tem lá um poste, uma cerca, muro no prumo, se esse muro inclina, isso é indicativo que esse terreno está deslocando. Então é importante que nesses casos saia, abrigue-se em um local seguro, acione a Defesa Civil através do 199 e em caso de emergência 193. É preciso sim mais mobilização do poder público, segurança para essas famílias, para a gente evitar um cenário desse. Agora, eu quero encerrar essa participação te levando para o ponto inicial dessa nossa entrada ao vivo aqui no JH, mostrando a solidariedade, esse momento também de mais leveza e de empatia com o próximo. E se você também quer fazer parte dessa corrente de solidariedade, no site oficial do Pra Quem Doar, você encontra as organizações confiáveis que podem ajudar as populações, os moradores aqui, todo mundo que está envolvido nessa corrente, e principalmente os moradores que necessitam aqui na região de Juiz de Fora. O endereço é bem fácil, praquemdoar.com.br, endereço para você fazer a sua doação de livre vontade, o valor que você puder. Quem, claro, puder também, a gente deixa esse lembrete, mas para ajudar tantas famílias que estão passando nesse momento difícil. Kovalik, eu volto com você. Qualquer novidade aqui da Zona da Mata, pode contar com a gente. Obrigado, Wagner. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho de todas as nossas equipes que estão aí. Trabalho tão importante nesse momento para mobilizar as pessoas. A gente está vendo as imagens dessa mobilização, o resultado dessa mobilização. Portanto, parabéns para todos vocês. Muita força aí. Eu espero que seus amigos, que seus parentes estejam bem.
É o Wagner Tolendato, apresentador do Bom Dia Minas, que nasceu na região afetada, trazendo essa visão única de tudo isso que está acontecendo. Wagner, força aí. Bom trabalho, amigo. Agora eu chamo a Jaqueline Brasil. Boa tarde, Jaque. Boa tarde, Kovalik. Jaque, boa tarde. Antes de lhe fazer a pergunta, só manifestar nossa solidariedade às pessoas que perderam parentes, que perderam amigos e que perderam tudo. Em alguns casos, como nós vimos agora há pouco, né? Sim. É um momento muito triste, a gente deseja toda a força e deseja tudo de bom para vocês. Estamos Muita juntos. força. E nesse momento, eu imagino que todos que foram atingidos estão muito atentos e com muita precisão de saber o que esperar daqui para frente, as próximas horas. Essa pergunta que eu ia fazer. Qual é a condição para as próximas horas, por favor? Vem mais chuva, permanece o alerta de temporal para Juiz de Fora. A chuva deve ser menos volumosa do que a registrada nos dias anteriores, só que nesse momento qualquer chuva pode provocar mais estragos. Na prática, como tudo está muito molhado, até uma chuva mais fraca pode trazer perigo. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, foram 2 tipos de chuva que provocaram esses deslizamentos, infelizmente, com mortes. Primeiro, veio uma chuva constante, persistente, como se fosse um chuveiro ligado mesmo, encharcando as camadas do solo desde o início de fevereiro até o dia 24. Choveu bastante, falamos muito sobre isso. Depois, na noite de segunda-feira, veio uma chuva forte, intensa, caindo de uma vez, como se fosse um balde de água. Em 6 horas, mais de 150 milímetros. E essa chuva, esse tipo de chuva, foi responsável por romper aquela camada de terra mais mole, que é a lama, que desceu com tudo. E hoje o CEMADEM coloca em risco muito alto, é o último nível na escala para alagamentos e deslizamentos, Juiz de Fora e toda a região da Zona da Mata Mineira. Risco alto que está em laranja em outras áreas de Minas Gerais, além da região serrana do Rio e o Grande Rio, Vale do Paraíba e o litoral de São Paulo. Em Peruíbe, a água está escoando aos poucos, litoral sul de São Paulo. Mas em várias áreas a água ainda não baixou. Quase 500 moradores continuam fora de casa. E onde, já que os temporais devem ser mais intensos hoje, por favor? Em quase todo o Sudeste. Grande parte de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Uma baixa pressão deve se formar hoje à noite. Já existe aqui uma certa movimentação que é suficiente para puxar a umidade vinda da região amazônica. Como esse corredor traz muito vento quente e úmido, os temporais se tornam mais intensos. Pode chover forte em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Ubá, Minas Gerais, Linhares, Espírito Santo com 50 milímetros, Juiz de Fora na Zona da Mata Mineira e Resende, no sul do Rio de Janeiro, com 40 milímetros, e em Ubatuba e Peruíbe, litoral paulista, 30 milímetros. Nas capitais do Sudeste, pode chover de 30 a 40 milímetros em Belo Horizonte e Vitória. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, um pouco menos, com máximas de 25 a 33 graus. Tem alerta de temporal também para o leste de Santa Catarina, do Paraná, quase todo o centro-oeste, parte de Rondônia, Acre, divisa com o Amazonas, do Pará até o centro-oeste da Bahia. E neste meio aqui pode chover bastante em Palmas. Inclusive, em Araguaína, no norte do Tocantins, em 2 horas, choveu 40 milímetros, é muita água para um curto período. Ruas ficaram alagadas, como a gente está vendo aí. E hoje só não chove nessas 3 áreas aqui do nosso mapa, tá? Do litoral do Ceará até Alagoas, do norte do Amazonas até o norte do Amapá e do sul de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, agora à tarde, faz 31 graus. Mesma temperatura de Porto Velho, Manaus, 33 em Boa Vista. Você que está em Salvador, também no Recife, e 29 em Cuiabá. E claro que é uma grande preocupação com a chuva, né, Jaque? E o que você destaca para os próximos dias? Vem mais chuva, justamente para as áreas já atingidas pelos temporais, um fator determinante, formação desse sistema aqui, Zacas, zona de convergência do Atlântico Sul. Ele se configura quando o corredor de umidade vindo da Amazônia se intensifica. Isso vai acontecer por causa dessa baixa pressão que eu falei agora há pouco. Então a chuva vai se concentrar nas mesmas regiões por pelo menos 4 dias. Como que vai ficar então a previsão? Amanhã ainda chove forte no litoral sul de São Paulo. A partir da sexta-feira até domingo,
litoral norte paulista, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, incluindo a zona da Mata Mineira, Goiás, Tocantins, oeste da Bahia e várias áreas também do norte. A gente vai acompanhar e trazer tudo, atualizando aqui no JH. Obrigado, Jaque. Imagina. Boa tarde para você. Boa tarde. Até amanhã. Tchau. As contas do governo central começaram 2026 com superávit de 86,9 bilhões de reais. Isso significa que as receitas superaram as despesas. Nesse cálculo entram as contas do Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social. O resultado agora foi melhor do que o de janeiro do ano passado. Segundo o Tesouro, a arrecadação aumentou com a mudança no imposto de renda e impostos sobre operações financeiras. Só a Previdência registrou rombo em janeiro, 20,6 bilhões de reais. E os bancos emprestaram menos dinheiro em janeiro. O saldo das operações caiu cerca de 1% e ficou em 4,1 trilhões de reais. Essa queda foi puxada pelas empresas que tomaram menos crédito. Já entre as famílias, o saldo subiu 0,5%. Segundo o Banco Central, a parcela de famílias endividadas aumentou, são quase 50%. A taxa de famílias inadimplentes, que é quando a pessoa atrasa o pagamento da dívida e fica com o nome sujo, ficou estável em 7%. Hoje, as famílias comprometem quase 30% da renda com as dívidas. Aí entram as compras no cartão de crédito, o financiamento de um carro, por exemplo. A taxa média de juros nessas operações subiu para 47,8% ao ano. Ainda hoje, as últimas informações sobre as buscas na Zona da Mata Mineira. E a primeira turma do STF condena os irmãos Brazão como mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. A gente volta já. Vamos atualizar agora as informações sobre a tragédia em Minas. Os bombeiros e as prefeituras informaram que havia 40 mortos, 34 em Juiz de Fora e 6 em Ubá. Vamos para Ubá, onde o repórter Érico Gabriel vai trazer as últimas informações. Érico, boa tarde. Boa tarde para você, Kovalik, para quem nos acompanha. Estou aqui, em frente ao Rio Ubá, onde tudo aconteceu. Esse rio subiu pelo menos 7 metros e essa alta do rio trouxe a destruição. Vou mostrar pelo menos 4 imóveis, eles foram destruídos. Essa ponte também, ela foi destruída. Temos pelo menos 1.500 pessoas desabrigadas que estão sendo colocadas em algumas escolas e também centros religiosos. A rua, ela no momento do incidente não tinha muita gente, mas foi possível ouvir um grande estrondo no local. Para se ter uma ideia do tamanho desse estrago, a concessionária que fica aqui perto, pelo menos 30 carros foram destruídos. Está sendo feita a limpeza agora nesse local, limpeza dos imóveis, e para dar apoio para essa situação, municípios vizinhos vieram para prestar esse socorro. Tanto Defesa Civil quanto o Corpo de Bombeiros trabalhando em prol de ajudar a comunidade. Kovalik. Obrigado pelas informações. Mais uma vez a gente lamenta toda essa tragédia. Manda um abraço para todos vocês aí, as pessoas reconstruindo as suas casas, as suas lojas. Bom trabalho para você. Até mais. O Jornal hoje termina aqui. Você pode rever as reportagens no Globoplay. O Jornal Nacional é mais cedo, às 7:50 no horário de Brasília. Boa tarde. Até amanhã.